E os discípulos chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gadarenos. Ao desembarcar, logo um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Este homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo com correntes, porque, tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e as correntes foram despedaçadas. Ninguém conseguia dominá-lo. Andava sempre de dia, de noite e de dia, gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu, prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: "O que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Por Deus, peço-lhe que não me atormente." Ele disse isso porque Jesus tinha dito a ele: "Espírito imundo, saia desse homem." Então Jesus lhe perguntou: "Qual é o seu nome?" Ele respondeu: "Legião é o meu nome, porque somos muitos." E pediu-lhe com insistência que não os mandasse para fora do país. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali perto, ali pelo monte, e os espíritos imundos pediram a Jesus: "Mande-nos para os porcos, para que entremos neles." Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se de espinhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciar na cidade e pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, viram o endemoniado, o que antes estava dominado pela legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que tinha acontecido ao endemoniado e também falaram a respeito dos porcos e começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles. Quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu, ao contrário, ordenou-lhe: "Vá para a sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você." Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe tinha feito, e todos se admiravam. Amém. Louvado seja o nome do Senhor pela libertação desse homem que antes vivia possuído pelos espíritos imundos, segundo o texto que nós acabamos de ler, narrado por Marcos. Irmãos, nós vemos um contraste muito grande em todo o decorrer da Bíblia, principalmente nos evangelhos, da obra de Deus, da obra do inimigo. Em João capítulo 10, o Senhor Jesus disse que o inimigo das nossas almas veio para roubar, matar e destruir. Ao contraste, mas ele disse: "Mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância." Que Jesus disse. E foi exatamente isso que aconteceu nesse texto aqui. Ninguém nasce possuído, ninguém nasce com espíritos atormentadores, como diziam nessa época. Mas o texto diz que nós temos que fugir da aparência do mal, e também diz: "Não deis lugar ao diabo." Pedro diz que ele anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então vem alerta: não deis lugar, fuja da aparência do maligno, do mal. E nós vemos aqui nessa história, irmãos, um homem totalmente dominado, possuído e derrotado pelo mal. Marcos diz que tentaram algumas vezes amarrar esse homem,
prenderam esse homem até com correntes. Uma ocasião, eu ouvia um palestrante falando desse contraste, e ele disse: vocês lembram quando eles amarravam Sansão, e o Espírito de Deus se apossava de Sansão, e ele quebrava as cadeias, quebrava as correntes. Grande era o poder de Deus na vida de Sansão, que nada segurava aquele homem. E ele dizia na sua palestra: veja que nesse texto o inimigo vai imitar. As correntes não seguram o endemoniado, cadeias não seguravam esse homem. Ele não ficava em casa, ele vivia no cemitério. Diz o texto que ele vinha gritando, ele vivia dia e noite gritando no meio dos túmulos. Ele se cortava com pedras, se mutilava, e ele era totalmente dominado. Nós vemos no versículo 3 o que eu acabei de dizer: o inimigo possuía esse homem e fazia com que ele se tornasse uma pessoa antissocial. Ele queria ficar sozinho entre os mortos, sozinho nos túmulos. Outro texto bíblico diz que a sua morada era nos túmulos, ele morava no cemitério. E também diz que ninguém passava por ali, todo mundo tinha medo de passar perto onde aquele homem estava. Olha o temor que ele trazia para a sua região, em Gádara. Ele vivia totalmente isolado das pessoas, isolado da sua família, ninguém podia dominá-lo, está no versículo 3 e 4. Olha, irmãos, a agressividade física, as pessoas tinham medo dele, sabe? Ele vivia uma pessoa inquieto, porque o texto diz que ele gritava dia e noite, aquela gritaria, né? Alguém dizia até um doido, parece que é louco. Não era. Nesse homem, irmãos, havia uma legião de demônios. A legião era uma contagem de 6.000 soldados romanos. Logo então, nesse homem havia 6.000 demônios. Ele era inquieto, era uma pessoa ansioso, uma pessoa angustiado, não dormia, não comia, se cortava, vivia pelos sepulcros e desertos, dessa maneira. Irmãos, o que o inimigo queria fazer com esse homem? Queria matá-lo, sim, porque ele veio para matar, mas ele estava usando esse homem como instrumento, para mostrar o seu poderio, a sua autoridade maligna para aquelas pessoas, causar pânico e medo naquelas pessoas. Imagine a família desse rapaz, o que a família pensava, o que a família dizia a respeito das atitudes desse rapaz. O que fazer? Nós já tentamos de tudo e não teve jeito. Tentamos até com correntes e não teve como resolver essa situação. Imagine, irmãos, a tristeza dessa família, não é verdade? Em saber de um parente nessa situação, e ninguém podia resolver isso. Mas o texto diz, irmãos, que Jesus resolve atravessar o lago e ir até a cidade de Gádara. No versículo 5, além de ele ser um homem totalmente atormentado por esses espíritos, o diabo fazia com que ele se cortasse com pedras, sangrasse sozinho ali, largado naquela situação. Isso se chama autodestruição. Uma pessoa possuída pelos poderes malignos, ele se destrói, ele se acaba. Porque é isso que ele veio fazer. Uma pessoa possuída por um poder maligno, ele se acaba
nas drogas, ele se acaba no alcoolismo, ele se acaba na prostituição, porque para isso que o inimigo veio, para arrasar com o ser humano, para destruir as criaturas de Deus. É isso que ele veio fazer com que a pessoa vá se defiando aos poucos. Hoje a gente conversava sobre isso, não foi? Quando a pessoa conhece Jesus, ontem, né? A pessoa muda. Quando conhece a Jesus, recebe o Espírito Santo, a pessoa muda, e não muda só espiritualmente, muda fisicamente. Não muda, irmão Paulo? Muda fisicamente. Deus muda a pessoa, porque Davi falou isso: o coração feliz aformoseia o rosto. Um coração em paz, um coração que tem Jesus, o seu rosto é feliz, é diferente. Sim. Endemoniado. Não é só naquela época, não. Exatamente. Não consegue, uma pessoa possuída pelo espírito diabólico, ele tem, o diabo dá força, não consegue ser dominado, é só por Cristo, só por Deus, só o poder do nome de Jesus Cristo que domina. É isso que acontecia, e isso acontece também nos dias de hoje. No versículo, irmãos, em Lucas, capítulo 8, versículo 27, o texto também é narrado. Se você está nos assistindo aí na sua casa, quiser acompanhar essa meditação de hoje, de Lucas capítulo 8, versículo 27, né? O texto diz: logo que Jesus desembarcou, veio da cidade ao seu encontro um homem possuído de demônios, que havia muito, não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos túmulos. Ele andava completamente nu, ele não se vestia. O inimigo não deixava esse homem nem se cobrir, expondo a vergonha do ser humano. E imagine naquela época, que as pessoas usavam bem coberto o seu corpo, com vestidos até os pés, cobrindo até o braço todo. O inimigo fazia com que esse homem ficasse nu, gritando, se mutilando, cortando com as pedras, morando em túmulos. Alguns teólogos dizem que possivelmente esse homem comia carne de cadáveres. Assim, o inimigo fazia com esse homem, a perda da vergonha, a perda do pudor, a perda da sensibilidade. Ele não habitava em casa, ele não tinha vontade de estar em casa, o inimigo não deixava ele ficar em casa. Mas olha, irmãos, onde ele morava? Dentro do cemitério. Uma pessoa possuída pelo inimigo, ele está entre os mortos. Você lembra quando Jesus fez um convite e o rapaz disse assim: o Senhor, deixa que primeiro eu sepulte o meu pai. Na verdade, ele estava dizendo, o pai dele nem estava doente, irmãos. Ele falou: quando o meu pai ficar idoso, quando o meu pai morrer e eu sepultar, aí eu vou seguir o Senhor. Jesus falou assim: deixe que os mortos sepultem os seus mortos, você vem e me segue. Esse homem vivia entre os mortos, vivia entre cadáveres. Olha o que o inimigo fazia. Isso significa, irmãos, lugar de mortos é podridão, é um lugar onde ninguém gosta de ficar. Seja sincero, quando a gente vai em um sepultamento, que termina ali, quem fica lá? Quem fica lá batendo papo? Quem, irmãos? Quem fala assim, vamos ficar na sombra dessa árvore aqui, bater um papo, aproveitar que está de tarde? Ninguém fica, cada um vai pegando o seu rumo e indo embora. Lugar que os vivos não querem ficar, a não ser o coveiro, o funcionário que tem que ficar lá.
né? Então isso se chama isolamento, desejo de ficar sozinho, sintomas daquilo que se chama depressão, sentimentos antissocial. Ele vivia dessa maneira. Mas o texto é interessante, ele percebe a chegada de Jesus. Ele vem gritando do meio dos túmulos e dizendo: Jesus, Filho do Deus vivo. Na verdade não era o homem, eram os demônios falando. Eles conheciam e eles conhecem a Jesus Cristo. E eles logo trataram de identificar quem era o homem que estava chegando: Jesus, Filho do Deus vivo. O outro evangelista diz que eles disseram: Jesus, Filho do Deus Altíssimo, você veio nos atormentar antes da hora. Porque os demônios sabem que tem um tempo de tormento para eles. Eles sabem que vai chegar o tempo que eles serão lançados no lago de fogo para serem atormentados. Então eles disseram: você já veio nos atormentar antes da hora, perturbar a gente. E Jesus não deixava que eles falassem e disse: sai dele. E para deixar bem claro, Jesus só pergunta o nome para que todos pudessem ouvir o que estava acontecendo. E eles disseram: nós não temos nome, somos uma legião, ou seja, somos 6.000. Então Jesus disse: se é muitos, então sai dele. E eles imploraram dizendo: não nos manda sair dessa região. Olha, irmãos, o inimigo tinha demarcado um território ali. Eles não queriam sair daquela cidade. Eles não queriam sair daquela região. Já marcaram um território ali. Não nos mande para outra cidade, não nos mande para o abismo, permita-nos entrar nos porcos. Eles não vão, mas saia dele. A libertação, liberto por Jesus. O texto diz que quando as pessoas chegaram ali, ele estava sentado, quietinho, ele se aquietou, ele se acomodou. E isso significa paz, significa sossego, significa calmaria, libertação. Ele não grita mais, ele não é mais agressivo, ele não se corta mais, ele está calmo, quietinho. Tudo aquilo que o incomodava, tudo aquilo que estava o matando aos poucos, saiu, foi embora, porque Jesus deu uma ordem. E olha que interessante, ele estava sentado e vestido, se vestiu. Agora ele tem pudor, ele tem decência. Pudor é vergonha. Agora ele tem vergonha da sua nudez, ele quer se vestir. A Bíblia diz que agora ele está em perfeito juízo, ele está calmo. Agora é aquele homem que está ali, em perfeito juízo. Ele sabe agora o que está acontecendo, ele sabe o que faz, ele sabe o que fala, ele sabe onde ele está e onde ele esteve. Ele tem uma outra perspectiva. Agora esse homem tem um propósito. O texto diz que ele tem um propósito no seu coração. E o propósito que agora ele tem, o alvo que ele tem, o plano que ele tem, o projeto que ele tem é seguir Jesus. É estar perto de Jesus. É todo aquele que recebe a libertação, aquele que recebe o Espírito Santo, também recebe paz e junto um propósito, um alvo, que é seguir a Jesus, que é estar perto daquele que o libertou. Versículo 35 do capítulo 8 de Lucas, que nós lemos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Algo aconteceu na nossa região, vamos lá ver. Aproximando-se de Jesus, encontraram o homem que tinha saído dos demônios, vestido em perfeito juízo, sentado aos pés de Jesus, e temeram. Gente, não é possível, é aquele homem. A gente tinha medo até de passar aqui perto, agora ele está sentado, quietinho, vestido em perfeito juízo,
aos pés de Jesus. É isso que Cristo faz. É por isso que João diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque se o Filho vos libertar, aí verdadeiramente vocês serão livres. A liberdade só vem de Jesus, porque Ele é o libertador. A paz que muitos procuram em outros lugares está em Jesus, porque Ele disse: eu deixo com vocês a paz, a minha paz vos dou, e não dou como o mundo dá. Então não se turbe o vosso coração. Ele estava em paz, ele encontrou razão para viver. Versículo 18 de Marcos capítulo 5, o texto diz, quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios, pediu com insistência, ele implorou que Jesus o deixasse ficar com ele. Ele encontrou razão para viver. A razão da sua vida era Cristo agora. Ele quer seguir Jesus. Mas Jesus disse: não, 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 volta para os seus. Vai na sua família. Vai para a sua casa, onde antes você vivia. Conta para os seus familiares, para os seus vizinhos, para os seus amigos, o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Olha, irmãos, essas palavras nos faz entender que a libertação é por misericórdia de Deus, que a salvação é a misericórdia de Deus, é pela compaixão do Senhor, é pela misericórdia do Senhor. Versículo 19, Jesus, porém, não deixou, ao contrário, disse: vai para a sua casa, vai para os seus parentes, olha, conte tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. A libertação na sua vida foi por misericórdia, por compaixão. Fala para eles. Então, irmãos, versículo 20 de Marcos 5, então ele foi e começou a proclamar nas 10 cidades vizinhas, Decápolis, tudo o que Jesus tinha feito, e todos ficaram admirados. De endemoniado a missionário, de possuído pelo demônio, levado pelo Espírito Santo, de preso pelo inimigo, liberto por Jesus. É isso que Jesus fez, e é isso que o Senhor faz. Ele tornou-se um mensageiro da paz, tornou-se aquele que leva as boas novas de salvação. Com certeza ele dizia: ele fez na minha vida e pode fazer muito mais por vocês. O que ele fez comigo, ele faz com todos vocês. Ele se tornou um missionário, deseja seguir os passos de Jesus, mas ele tem que falar para a sua casa, ele tem que falar para a sua família. Porque, irmãos, eu não sei se hoje é assim, pelo menos no meu tempo, quando a gente respondia aquelas perguntas diante da igreja para ser batizado, né? Uma das perguntas era: a quem você vai anunciar o evangelho primeiro? A gente falava: aos meus parentes. Aos meus parentes. Querido, você se lembra da parábola do rico e Lázaro, quando o rico fala com o pai Abraão: ah, pai Abraão, eu tenho 5 irmãos lá, eles precisam ouvir que existe este lugar. E o pai Abraão diz: lá tem Moisés e os profetas, que ouçam. Parentes, ele pensou nos seus parentes, nos seus irmãos, nos seus tios. Ele precisa retornar e começar missões na sua casa, onde Jesus também quer promover restauração nos parentes dele. Então Jesus entra no barco, termina ali a sua missão. Jesus veio unicamente para aquilo, atravessou o lago, libertou o demoniado, entrou no barco e voltou. Jesus faz isso, promove ali uma restauração, deixa um missionário naquelas 10 cidades, uma testemunha fiel do seu poder restaurador.
Isso que Jesus fez. E aí, irmãos, seguindo a nossa meditação, nós vemos aqui o sistema de valores dos gadarenos, das pessoas daquela região, onde porcos para eles valiam mais do que pessoas, porque eles questionam Jesus. Os nossos porcos, olha o que aconteceu com a nossa manada de porcos, aí estava o nosso lucro, e não sei o quê, e não ficaram nem um pouco felizes com a libertação daquele homem, mas preocupados com os seus porcos. E eles não queriam que Jesus ficasse por ali, né? Porque Jesus representava para eles uma ameaça para os seus lucros, para os seus porcos. Há muitos aqueles irmãos que ainda não se decidiram por Cristo. Há muitos que ainda não abriram o seu coração para Cristo, com medo de Cristo mexer nas suas manadas, nos seus lucros, na sua vida terrena, nas suas coisas materiais. Jesus não veio para isso, não veio. Seguindo aqui adiante, o povo também estava dominado, irmãos, por uma legião, mas não era uma legião de demônios, uma legião de coisas terrenas, coisas materiais. Jesus chamou isso de Mamon, que na época era o Deus da riqueza, onde ele disse: vocês não podem servir a dois senhores, vocês vão amar um e odiar o outro, vocês não podem adorar, amar a Deus e a Mamon, que era o materialismo do exército romano, ocupava aquelas cidades, ocupava aquela região naquela época, e a cidade estava tomada de males. Um deles nós vimos aqui, 6.000 demônios em um só homem. Era isso que dominava aquela cidade. Então, era assim que eles viviam, longe de Deus, longe da graça salvadora do Senhor, apegado às suas coisas materiais. Queridos, e quanto a nós, terminando a nossa meditação, o Deus que vem ao nosso encontro, o Senhor vem cruzando fronteiras, derrubando barreiras para nos encontrar, derrubando barreiras de pecado, barreiras de ódio, de rancor, barreiras de separação, para nos restaurar. Se você analisar a história, você vai ver que antes do capítulo 5, Jesus, ele fala de umas parábolas no capítulo 4, quando chega no versículo 35 do capítulo 4, Jesus, ele vai atravessar o lago de Genezaré para ir até Gádara, e acontece essa tempestade. Então Jesus vai romper a tempestade, vai acalmar a tempestade, vai romper com o poder da natureza, com as ondas altas, com os ventos fortes, para ir lá levar a libertação para esse homem. E é isso que ele faz também. Existe algo que impede a nossa caminhada cristã? Existe algo que atrapalha o nosso relacionamento íntimo com o Senhor? Existe algo que ainda nos perturba, que ainda tira o nosso sono? Existe algo que ainda domina, mesmo que somos cristãos? Algo que ainda nos prende? Nós amamos mais a Deus realmente? Hoje, vindo para a igreja, até comentei no carro, olha, o dia passa assim, faz uma coisa, faz outra, faz, daqui a pouco, deu 6 horas da tarde, e aí o que pesa no nosso coração, pelo menos no meu, é pensar, hoje eu não tirei o meu tempo com Deus, e certamente Deus está triste, porque tirei tempo para tanta coisinha, tanta coisa, eu nem percebi quando deu 3, 4, 5 horas da tarde, mas e o tempo com aquele que me deu a graça de atravessar esse dia? Será que ele ficou satisfeito por eu não ter tirado nem 10 minutinhos
ficar sós com Ele. Na verdade, nós não estamos presos talvez em um pecado ou escravizados por um pecado, mas presos na correria, para lá e para cá, tempo para isso, tempo para aquilo, para o trabalho, para o lazer, para a academia, para a televisão, para o Facebook, para um filme, para uma novela, para uma caminhada, para um serviço, para aquilo, e o de Deus. E aquele momento de sentar com sua Bíblia, com a nossa Bíblia, ler, falar com Deus orando, Senhor, me ajuda a interpretar esse texto, a entender a Tua palavra. A que momento a sós com Ele? A gente deixa. Onde está o nosso tesouro? Onde está o nosso coração? Porque foi isso que Jesus disse, não foi? Onde estiver o seu tesouro, onde estiver aquilo que você ama, que você se apega, que você valoriza, ali está o seu coração. E como já disse, Mateus 6, 19, 21, ele fala, nós não podemos servir a dois senhores. Talvez não é a Mamon, mas a Deus, uma outra coisa banal, a Deus e outra coisa material, a Deus e uma correria, a Deus e outra coisa. Mas nós louvamos a Deus, porque quero citar esse último versículo para concluir essa palavra. A luz, que é Jesus, veio ao mundo, mas infelizmente os homens amaram mais as trevas. Foi isso que Jesus disse. Mas ele deixa claro que ele é a luz, e qualquer que fosse segui-lo não andaria em trevas. Amém? Deus abençoe essa palavra no nosso coração, possamos continuar crendo nesse poder libertador de Jesus, que não só no passado ele fez, mas continua, porque ele é Senhor e Salvador eternamente. Feche os seus olhos, vamos orar, falar com o nosso Deus. Pai Santo, nós louvamos o nome do Senhor nessa noite, por essa oportunidade, louvamos o nome do Senhor nessa noite pelo dia que nós passamos, porque a Tua misericórdia foi renovada sobre as nossas vidas, até aqui nos ajudou o Senhor, e nós somos gratos pela boa mão do Senhor que nos ajuda. Pai amado, perdoa-nos, ó Deus, quando não tiramos o tempo para o Senhor, Pai Santo. Deus, trabalha os nossos corações, Senhor. Nós pedimos, Deus Santo, uma noite de paz, de descanso, na direção, no domínio, no controle, vigiados pelo Senhor. Pai querido, que o Espírito Santo do Senhor possa alcançar aquelas pessoas que nós amamos, os nossos parentes, que o Senhor possa, meu Deus, incomodar aqueles corações, Pai amado. Deus, traz a restauração, a libertação, a paz, o sossego, a harmonia a esses corações que estão perturbados e dominados pelo maligno, Pai Santo. Obrigado pela salvação em Cristo Jesus. Nós oramos, ó Pai, confiantes nas promessas do Senhor, no nome do Senhor Jesus, o nosso eterno Salvador. Amém, amém.